Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, a nossa primeira postagem do projeto Educação Linguística Brasil. Para vocês que ainda não leram sobre as diretrizes de funcionamento do nosso projeto, eu recomendo que, por favor, deem um scroll aí no mouse de vocês, deem uma olhadinha, um tópico fixo logo no início da nossa página, ou simplesmente ler a descrição da página. Muito bem, vamos começar aqui de uma maneira inusitada. Veja, quando falamos de educação linguística, provavelmente o que vem à cabeça são as disciplinas de língua portuguesa, língua estrangeira. No entanto, o que nosso projeto, o que a página do nosso projeto quer mostrar para vocês é que justamente nós poderíamos pensar qualquer disciplina, ou melhor, pensar transdisciplinarmente o nosso currículo, o nosso ensino, a partir da ideia de linguagem. De linguagem como uma coisa, um conhecimento que permite ao aluno, ou a qualquer outra pessoa, que possa, então, manipular a sua própria realidade em termos de entender a sua própria realidade. Entender e, assim, então, construir a sua própria existência. Na nossa postagem de hoje, nós vamos falar sobre uma ideia, então, envolvendo o ensino de matemática. Esta ideia foi tirada de um artigo que nós encontramos online, um artigo intitulado Atividades Experimentais de Geometria no Ensino Fundamental. Este artigo é de autoria de Rita de Cássia Pavani Lamas, professora doutora do Departamento de Matemática do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, e mais 4 alunos do curso de matemática daquela mesma faculdade, a Unesp. Os alunos sendo Alexandra Ribeiro Cáceres, Verônica Amparo Kispichiri, Juliana Mauri e Paulo Henrique Galão. Muito bem, neste artigo, estes 5 indivíduos vêm relatar para a gente como é que eles trabalharam, então, o ensino da matemática. E vocês deverão perceber, então, por que é que nós podemos considerar este ensino da matemática que eles tentaram promover como um ensino através de linguagem. Vocês perceberão que não é uma abordagem focada na técnica de resolução de exercícios, por exemplo. Não é uma abordagem focada num conhecimento, vamos dizer assim, repetitivo, um conhecimento de aplicação de fórmulas. Como vocês verão, é um conhecimento que já foge um pouco dessa visão tradicional que nós temos de matemática. Veja, lá no artigo eles dizem pra gente, a ação deles foi parte de um projeto em que modelos foram construídos com diversos materiais. Era um projeto para mostrar a geometria de maneira concreta para os alunos. Então, vários modelos foram construídos, modelos geométricos, e aí então os alunos receberam esses modelos para o trabalho em sala. Eles ressaltam um ponto muito interessante, os autores do artigo, que é que esse tipo de trabalho ele é recomendado em materiais didáticos. Mas aí eles dizem que, em geral, professores não aplicam esta metodologia pela impossibilidade de comprar materiais necessários para a construção desses modelos, né? Mas principalmente pelo grande número de alunos em sala. Então, os professores não conseguem atender a essa demanda, que é olhar para a geometria de uma maneira mais prática. Bom, isso então acaba prejudicando o desempenho da classe, porque obviamente não pode aproveitar de uma atividade desse tipo. Eles ressaltam que este trabalho específico que está relatado ali foi feito com auxílio financeiro de uma instituição chamada Fundesp. Bom, uma das coisas importantes de se notar é que, ao trazer uma proposta diferente como essa, estão sendo exigidas do professor habilidades que vão além do seu conhecimento científico. Isto será muito importante para nós. Isto é algo que os autores dizem en passant, pelo artigo, muito rapidamente, mas para nós aqui nessa nossa discussão sobre como trabalhar linguisticamente outros conteúdos do currículo, vai ser muito interessante a gente lembrar que não é só o conhecimento científico que vai ajudar a atingir o objetivo principal, que é
aprendizagem. Bom, essa experiência aí dos autores, cujo nome já mencionei, foi realizada nas 7ª e 8ª séries da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Murad de Camargo, na cidade de São José do Rio Preto. Veja, eles colocam os autores para nós como se então estivessem trabalhando através destas figuras, destes modelos concretos, esses modelos feitos em materiais, que eles estariam então trabalhando a linguagem e as ideias geométricas. Este ponto é importante para a gente, que aquele conhecimento científico que nós temos na universidade, que nós recebemos na universidade, nós não temos essa dimensão de que o conhecimento científico está deveras distante desse objetivo de aprendizagem. E aí, a sugestão dessa nossa página, o nosso projeto, o seu motivo de existir é que essa linguagem e essa compreensão da linguagem da geometria, essa compreensão das ideias da geometria é o que consegue aproximar o nosso conhecimento científico da compreensão do aluno. Consegue fazer essa ponte entre essas duas realidades, mas a gente vai discutir isso no final. Eles dizem aqui pra gente que para a confecção dos modelos foram utilizados materiais como papel cartão, EVA, canudinho, folha de sulfite, barbante, entre outros. Foram feitas atividades experimentais sem perder de vista o rigor matemático, mas também levando em conta o conhecimento de cada turma. Isso aí vai ser muito interessante da gente discutir no final, o que significa esse rigor matemático ou este rigor dentro de qualquer uma disciplina que nós estejamos abordando linguisticamente. Eles dão alguns exemplos, dos quais eu destaquei 2. Por exemplo, utilizaram esses modelos para estudar a altura relativa de um triângulo. Esse triângulo foi feito aí cartolina, papelão, EVA, percevejo, barbante, cola, tesoura. E aí, então, foi possível, observando este modelo, visualizar as alturas. Então, não apenas o desenho do triângulo na lousa, como costumeiro, mas a própria visualização do triângulo e de suas alturas. Que aí está me parecendo que era a habilidade que estava sendo praticada. Aí um outro exemplo é a área do círculo. O círculo foi feito de EVA e tesoura, e aí então houve uma partição do disco desse círculo, e aí através de um conhecimento das áreas desse círculo, eles conseguiram encontrar aproximadamente a área do todo. Eles conseguiram, então, a partir de partes, entender mais ou menos a área desse todo. Agora, veja, há um detalhe muito interessante aí nesse artigo. Eles dizem que essa experiência ela fez parte de um projeto conhecido como Núcleo de Ensino 2004. O título específico é Geometria Concreta no Ensino Fundamental. Eu não conheço esse projeto e no artigo não há mais informações sobre ele. Também não fui capaz de localizar nada mais profundo a respeito dele na internet. Então, como nós não temos muitos mais detalhes a respeito do propósito desse trabalho, fica difícil comentar qualquer coisa no âmbito de aprovar ou não aprovar, dizer que foi bem sucedido, dizer que não foi. É claro, também eles estão aqui escrevendo um artigo de divulgação científica. Nosso objetivo não é falar se o trabalho deles foi bem feito ou não foi bem feito. E nem é o propósito da nossa página, como vocês bem sabem, se leram a nossa descrição. Veja, a despeito de tudo isso, o que nós podemos perceber é que este artigo traz algumas boas ideias e alguns pontos que podem ser discutidos, talvez. Para quem desejar, novamente, o título é Atividades Experimentais de Geometria no Ensino Fundamental, autores Rita de Cássia Pavani Lamas e os outros autores, vou falar só o sobrenome, Cáceres, Chiri, Mauri e Galão, todos da Unesp. Agora veja, acho que por essa básica, rápida introdução que eu fiz aqui para vocês, nós já podemos pensar em alguns pontos. Eu falava para vocês sobre abordar a linguagem e as ideias geométricas como uma forma de estreitar a distância entre o conhecimento científico, que é o que o professor carrega consigo quando egressa da faculdade, e o seu objetivo, que é a aprendizagem do aluno. Esse talvez é um ponto que nós possamos discutir, como é que isso funciona e como é que isso funciona na área de matemática especificamente ou em outras áreas. Mas veja, o que significaria ter uma linguagem geométrica? O que significaria conseguir desenvolver a linguagem geométrica ou as ideias geométricas?
com essa abordagem que o projeto está passando para a gente. Agora, também sugiro que a gente pense, a partir dessa ideia aqui divulgada por esse artigo, pense em outros cenários possíveis para desenvolver talvez esse mesmo projeto com alguns ajustes, mas pensando em quais consequências as ações desse projeto podem trazer para a gente. Pensando em termos práticos, o que é que essa abordagem de uma linguagem da matemática, uma linguagem da geometria, o que ela pode trazer de bom para nós, diferente de outras abordagens? Porque não adianta a gente falar dessa abordagem linguística sem a gente falar da sua contraparte, de por que essa abordagem linguística existe diferente de outras abordagens. Veja, eles ressaltam em determinado trecho do artigo, e eu vou terminar por aqui, dizendo um pouco sobre isso, vou ler o que eles escrevem. Eles, me parece, seguem por um caminho. Eles utilizam essa abordagem linguística, mas para um determinado fim, e aí, talvez na discussão, a gente possa comentar quais outros possíveis fins poderiam ter para esse tipo de abordagem. Veja só o que eles dizem. Eles dizem, abre aspas, com essa atividade, 90% dos alunos aproximadamente conseguiram concluir que existem triângulos que possuem algumas medidas iguais, porém não são congruentes. Também observaram que não é necessário medir todos os lados e ângulos para verificar se os triângulos são congruentes, conseguindo visualizar aqueles chamados casos de congruência. Em um outro trechinho eles dizem, os alunos apresentaram grande dificuldade de interpretação do texto nos exercícios propostos. E aí eu acho que a gente volta de novo na questão da linguagem, que não é só a língua portuguesa, da linguagem da geometria, das ideias da geometria. Compreender esse funcionamento da geometria através de uma linguagem. Eles dizem, era preciso insistir que lessem os exercícios várias vezes para que pudessem interpretá-los e resolvê-los. Muito bem, proponho aqui para a gente, então, algumas discussões. Ao longo de 1 ou 2 semanas, nós vamos nos comunicando. Após isto, faremos um pequeno resumo. A página disponibilizará no seu blog um pequeno resumo. O blog, como vocês sabem, será o nosso arquivo para as discussões que ocorrerem aqui no Facebook. Espero que tenha sido novidade para vocês. Espero que a página não lhes pareça mais uma perda de tempo no Facebook e espero, mais que tudo, a participação de todos. Muito obrigado, vejo vocês na próxima aqui no Projeto Educação Linguística Brasil.